Começou nesta semana a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde pretende vacinar cerca de 50 milhões de pessoas. De acordo com o governo, quase 1.800 pessoas foram internadas no ano passado em decorrência de complicações da gripe e 326 morreram. A vacina vai proteger a população contra os 3 subtipos do vírus da gripe, determinados pela Organização Mundial de Saúde para este ano: a H1N1, a H3N2 e a influenza B. O público-alvo são crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, presidiários e os funcionários do sistema prisional. A vacina é uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações decorrentes de casos graves de gripe. Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por outras complicações da gripe. A transmissão dos vírus acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Ela também pode acontecer por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, os olhos e o nariz. Cuidados simples, como lavar as mãos várias vezes ao dia e cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar, podem funcionar como medidas eficazes de prevenção à gripe. A presidente regional, seccional Rio, da Sociedade Brasileira de Imunizações, Flávia Bravo, ela está aqui no nosso estúdio para nos dar mais informações, tirar dúvidas também sobre essa vacina contra a gripe. Boa tarde, doutora. Obrigado por ter vindo. Como é que essa vacina funciona dentro do organismo? A vacina ela é feita do que a gente chama de subunidades, são pedacinhos dos vírus da influenza que estão circulando naquele ano, né? Elas mudam anualmente de acordo com os vírus que estão predominando, né? Do vírus influenza. E essa partícula, né? Essas partículas não é o vírus vivo, por isso ela não vai causar doença, né? Ela não tem DNA, ela não causa doença. Mas essas partículas são reconhecidas pelo nosso organismo, que então vai responder produzindo anticorpos para nos proteger da infecção. Então, quando nós entramos em contato com o vírus, né, verdadeiro, que produziria a doença, nós já temos anticorpos específicos protegidos, que nos protegerão da infecção. Na sua resposta, já disse, bem numa frase bem rapidinha, que é um período de 1 ano que ela tem efeito, né? Porque no ano seguinte você tem que atualizar a vacina? Exato. O vírus da gripe, ele tem essa característica. Na verdade, a gente tem 2 vírus, 2 tipos, né? Os tipos A e os tipo B. Esse tipo A, ele sofre mudanças, né? Mutações, às vezes maiores, às vezes menores, às vezes eles formam um novo vírus, graças a Deus isso é mais raro, que foi o caso da pandemia, né, de 2009, mas pequenas mudanças. Então eles já sofrem modificações pela característica deles mesmos. Os vírus tipo B sofrem menos modificações, têm outras características. Mas nós temos circulando a cada ano alguns tipos de A e B. E a predominância do tipo, né, do subtipo de vírus, pode variar e geralmente varia. Eventualmente, pode acontecer do mesmo tipo de vírus que circulou nesse ano, circular no ano seguinte. Mas, de um modo geral, eles mudam. A Organização Mundial de Saúde faz a vigilância disso. Existem centros sentinelas que enviam secreção coletadas ao redor do mundo para laboratórios de relacionamento, né, com a Organização Mundial de Saúde, que fica vigiando, levanta a predominância tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul e define, de acordo com uma análise de tendência de quais estão predominando, como será a fórmula da vacina da próxima estação. Primeiro para o hemisfério norte e depois para o hemisfério sul. E a partir dessa análise é que se define. Então a vacina, como a gente sabe que ela pode mudar, ela é feita mesmo para te dar proteção para aquela estação, porque na estação seguinte provavelmente será outro vírus. Tem uma pergunta de assinante, vem lá de Curitiba, do Paraná, o Jorge Bonner. Ele diz o seguinte: a vacina contra a gripe pode ser aplicada junto com a que previne a meningite? É preciso algum intervalo entre ambas? Não, elas são 2 vacinas que a gente chama de vacinas inativadas, né? São vacinas que são mortas, não existe nenhum organismo vivo.
Caracteristicamente, quando as vacinas são inativadas, elas podem ser aplicadas com qualquer intervalo, ou junto, ou com um dia, então, ou com 2 dias. Então não tem tem problema nenhum. Agora, se eu não estou enganado, a meningite já tem vários tipos, não é isso? Quer dizer, essa que estamos falando agora, a meningite tipo B, né, já existe no Brasil para outros 4 tipos dessa doença. Mas quais são as características que a senhora destacaria nesses tipos de meningite? Pois é, a gente está falando aqui da meningite causada pela bactéria meningococo. De novo, a gente tem que falar um pouco da característica do meningococo. Nós temos diversos tipos de meningococo. Os meningococos que mais frequentemente causam doença meningocócica, que a gente chama de doença meningocócica invasiva, que na verdade é a meningite, a meningococcemia, que é a infecção generalizada via circulação, grave. Ou a combinação das duas, são todas doenças graves. Nossa. O meningococo é caracterizado por ser uma bactéria muito agressiva, que causa doença grave. Os tipos A, B, C, W e Y são os que causam doença no mundo inteiro. Entretanto, a proporção, a predominância de país para país, no nosso caso que é um país continental, né, de região para região, então de lugar do mundo para outro, o que vai predominar, os tipos que predominarão podem ser diferentes. No Brasil, especificamente, como um todo, resguardando a gente tem que lembrar sempre das diferenças regionais, mas se a gente analisar o Brasil como um todo, o tipo C é o predominante, entre 60% a 70% dos casos de doença meningocócica no Brasil são causados pelo C, que é a vacina que já está disponível na rede pública para as crianças até 2 anos de idade. Mais gente. Em segundo lugar, vem o meningococo B, que é responsável, no geral, por cerca de 20% das doenças meningocócicas, mas na região sul essa proporção é maior. E se a gente for analisar por faixa etária, nas crianças entre 1 e 2 anos, principalmente porque elas estão vacinadas contra o meningo C, atualmente é responsável por 100% dos casos. Doutora, muito obrigado por ter vindo aqui para os seus esclarecimentos. Falamos da gripe, falamos também da meningite, 2 vacinas importantes estão aí à disposição do cidadão.